Pois é, eu quero saber um pouco mais dessa pesquisa, só que da parte sonora, porque quando o Roberto esteve por aqui, ele comentou sobre a imersão musical e cultural que vocês dois tiveram na composição desse Uhum. segundo trabalho. Sim, Inclusive, ele falou sobre a viagem que vocês fizeram no México. sim. E claro que você já conhecia, né, como você mencionou, já havia se apresentado e visitou vários países da América Latina na sua Uhum. carreira. Mas o que te cativou nessa pesquisa da música latina para compor o Eldorado? Então, cara, bom, a música latina ela é super rica, né? Sei lá, em todos os setores, né? Em melodia, harmonia, instrumentos diferentes, né? E aí a ideia de ir para o México, né? Quando eu desenvolvi essa história, né? De falar, cara, agora eu tenho a oportunidade, né? De usar a trilogia, né? E colocar a cultura latino-americana dentro da história. Aí eu falei com o Roberto, né? Falei, cara, eu queria muito ir para lá, porque assim, uma coisa é eu ser brasileiro e falar da cultura do Brasil, né? A gente estuda isso desde pequeno na escola, né? E outra coisa é eu falar de uma cultura super importante, né? De um outro povo, de um outro país e falar baseado, sei lá, só em estudos da internet, alguma coisa assim. E eu queria muito viver isso, né? Queria estar lá com os caras, entendeu? E aí eu falei, vamos, Roberto? Ele, cara, tô dentraço. E aí a gente foi, né? E visitou, né? Lugares até soturnos, assim, dentro do, cara, a gente não foi para uma área, assim, de turista, entendeu? Que os turistas vão para visitar o México, assim. A gente foi para áreas onde tinham músicos locais tocando em lugares pequenos, entendeu? Viu a musicalidade dos caras, conversamos com os caras, falei muito com pessoas locais, né, que conheciam muito história, sobre a história que eu estava construindo, usando a história do México, né, do período pré-colombiano, né, daquela época de 1519 e tal, dos astecas, né, e outros povos que habitavam lá, e fui conversar sobre isso e falar o meu ponto de vista e o que eu ia colocar na história. E, cara, isso foi fundamental, porque teve vários momentos de que, por exemplo, eu falava sobre um assunto, né, ó, vou escrever mais ou menos isso, tal, nessa música e tal, e o cara local falava, mas não é bom muito você falar nesse assunto, né, é meio polêmico, tal, não sei o que lá. Então, você escreve dessa forma. Então, é diferente você estar lá, né, com um cara de lá, né, e como eles mesmos, né, eles comentam, né, os astecas, os maias, eles ainda existem, né, porque a gente tem uma impressão pela história, como a gente estuda, que o povo, a civilização sumiu e acabou, mas não, ainda existem maias, né, que são esses maias modernos, que são os descendentes, né, e inclusive esse cara que eu estava conversando, ele falou, cara, eu sou maia, como sabe, o cara bate no peito mesmo assim, eu sou maia, não fui extinto, eu existo, entendeu? Então, tipo assim, o cara quer mostrar a importância dele, sabe? Tipo, que a cultura dele é viva ainda, sabe? Então, eu senti muito isso. E aí, obviamente, isso me deu alegria, me deu, né, muitos elementos para poder fazer as músicas, né? Mas também me deu um certo peso nas costas, assim, né? Eu vi o peso da responsa do que eu ia fazer, né? Porque eu tô falando de uma questão de honra dos caras, entendeu? Né? Uma parada, cara, é diferente, assim, você tá lá. E obviamente, a gente também aproveitou para visitar Chichén Itzá, né? Que é onde ficam as pirâmides. Estudei pra caramba lá, falei com bastante gente sobre, né? Aquele período, né? A questão dos sacrifícios, né? A relação deles, né? Quando chegaram no caso, né, os espanhóis, né, ali no México, então os índios, né, os indígenas, né, eles na época eles achavam que os caras eram deuses, porque imagina, eles tinham as profecias deles, né, tanto é que a primeira música que eu chamo de Quetzalcoatl, né, essa palavra ela tem várias pronúncias, inclusive eu vi na internet os fãs falando, pô, como é que eu pronuncia, né, eu nunca vou Sim. saber pronunciar tal, e existem as pronúncias locais, né? E isso é até um ponto legal que eu queria deixar claro aqui para o fã, para vocês também, que assim, a pronúncia que eu usei
as palavras locais, né? Foram pronúncias de estrangeiros. Porque como eu sou um artista que canta inglês, né, que tem uma carreira internacional, eu procurei saber como que os ingleses, os americanos falavam essas palavras. Então, Quetzalcoatl é o jeito que os gringos falam, né, o nome desse Deus, que é o Deus criador da humanidade, né, segundo os astecas e também outros povos, né, da Mesoamérica, né. E aí, enfim, aí eu comecei a pesquisar a história deles e tal, e aí na época eles achavam que os espanhóis era o Deus Quetzalcoatl voltando para a Terra e chegando, né? E eles tinham uma profecia que quando ele fizesse isso, quando ele retornasse para a Terra, ia ser o fim do mundo. Era o tipo Apocalipse, entendeu? Sim. E, então, assim, pô, é uma história super rica, cara. Aí eu, cara, comecei a me apaixonar, assim, comecei a pesquisar pra caramba e tal. E aí foi assim, então foi bom essa ida, né? Foi muito bacana a gente ter ido, porque a gente sentiu na pele o que é falar sobre essa cultura e musicalmente, né? O jeito que toca, a harmonia, porque a gente tem uma visão, digo assim, o mais leigo, né? Tem uma visão muito rasa, né, do que é a música mexicana. O cara, pô, música mexicana, o cara pensa nos trompetes, nos mariachis e tal, né? E, tipo, cara, não é isso, só isso, né? Tem muito mais coisa, principalmente essa cultura ancestral, né? E aí, e da música espanhola também, né? Então, pô, eu fiz uma super pesquisa de como tocar isso, como botar isso no disco, né? E as harmonias, o jeito que eles construíam, as melodias de voz. Então, existem, por exemplo, tem algumas músicas que algumas passagens assim que o pessoal precisa ouvir o disco todo, né? Que o pessoal vai ver que a harmonia da guitarra assim, cara, lembra muito uma harmonia de música espanhola ou música mexicana, mas a gente está fazendo power metal, tá tocando, mas a melodia você se liga você liga com essa cultura, entendeu? E então assim tem por exemplo, uma melodia. Isso aí, cara, isso é uma melodia típica de balada espanhola, né? Ou até também, obviamente, por causa da influência espanhola no México, de música mexicana. Só que eles cantariam isso de uma outra forma e cantariam com violão e tal, né? E mais de forma balada mesmo. E eu cantei isso num speed metal, fiz uma versão Halloweenesca, vamos dizer assim. E é uma melodia super assim. Você vê que tem essa influência da Espanha, do México e tal, né? E então eu não só usei elementos de instrumentos como é o começo da música, né, da Senhores del Mar, né, que é a primeira faixa, tal, que tem um violão que é nítido, né, que tem influência mexicana, espanhola, tal, mas eu fiz também na voz, entendeu? Coloquei melodias e coloquei, além das melodias, também coloquei palavras em espanhol, né, às vezes soltas nas músicas em inglês, mas momentos em espanhol. Coloquei corais, né, muitos corais, assim, que tem momentos que a gente canta em espanhol. E tem uma música que eu gravei ela inteira em espanhol, né? Que é uma bonus track que a gente vai soltar depois. E ela é inteira em espanhol. Cantei 100% em espanhol. Então, assim, é um disco super imersivo, né? E é um disco que tem um estudo aprofundado. Não é uma coisa assim que a gente fez, vamos fazer, e legal. Eu realmente me aprofundei mesmo para fazer com carinho e com respeito, né, cara? Em respeito à cultura deles lá, né? Porque a gente não é de lá, então a primeira coisa que me bateu foi o peso da honra dos caras, e eu não queria desonrar essa cultura, entendeu? Então, não só deles, mas de toda a América Latina, né? Então, a gente fez com o maior cuidado, e é um disco super variado, né? E agora comentando sobre outras questões, né? Por isso que eu não gosto muito de single, né? Porque a pessoa fala, você não gosta de lançar single, que eu já revelei isso várias vezes, né? Uhum. Porque muita gente, sei lá, não tem a capacidade de entender que aquilo é um single.
é uma música de 12. Então, às vezes você ouve uns comentários, pô, Power Metal de novo, ou então, aí vaza, né? Obviamente a gente tá no mundo digital, toca no Japão as músicas, né? E aí tocou algumas músicas no Japão, e vazaram algumas músicas e tal, e aí o Japão, por acaso, é um país que ama Power Metal virtuoso. Os caras gostam, cara, eles gostam, pô, né? E aí as músicas que tocaram primeiro, obviamente, foram as mais speed, né? Então as duas mais virtuosas, mais speed, foram as que vazaram primeiro. E aí o pessoal fica com essa impressão, pô, mas o disco, pô, é todo assim e tal. E quando agora o cara for ouvir o Odoré, ele vai ver que só tem essas duas músicas. Nessa pegada, disco bem cadenciado. Assim. Então o disco é um disco super variado, né? Um disco, puta, a gente pesquisou pra caramba, tem muitos climas no álbum, né? Então, vixe, tem campo para muita coisa, de muitos elementos diferentes no disco, né? Mas eu tô bem tranquilo, assim, porque o disco vai sair, né? Então, a hora que sair o disco agora, dia 23, né? Que eu acho que é quarta-feira que vem já, o pessoal vai ver, né? Isso vai comprovar isso que eu tô falando, né? Então, mas basicamente a história é essa aí.